Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Diga a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava e seguia. Este era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Rogo as vossas orações por mim, para que Deus abra a minha mente, e por vocês, para que vocês entendam a mensagem do Evangelho. Oremos. Poderoso Deus, eterno e soberano Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus bendito, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que já aconteceu no culto, que nós prestamos ao Senhor. Te peço, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor cure, que o Senhor dê saúde. Cure, Deus, convença as que não são crentes do pecado, da justiça e do juízo. Deus, dá força para que se arrependam de seus pecados. Deus bendito, te peço, em nome de Jesus, pelo seminarista Herculano, que o Senhor venha fortalecer ele e família, venha guiar, venha encher com o seu poder, e que as portas do inferno não venham a prevalecer contra a obra do Senhor. Deus bendito, te peço em nome de Jesus, por mim, porque Deus, sou falho, sou pecador, sou humano, e impossibilitado, Deus, de entender a Tua palavra, exceto, Deus, que o Teu santo e poderoso Espírito ilumine a minha mente. Portanto, Deus, te peço, ilumina, para que entenda a Tua palavra corretamente, e não venha aumentar, nem diminuir e nem contradizer, mas venha expor como o Teu Santo Espírito a inspirou. Abre a mente, Deus, de cada um que aqui está, para que entendam a Tua palavra. Convence do pecado, da justiça e do juízo aqueles que não ainda servem ao Senhor, para que possam, Deus, servir e estar junto conosco, fazendo a Tua vontade. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Irmãos, como já relatei,
Hoje, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, irei finalizar a exposição do Evangelho que segundo registrou João. E portanto, acredito que juntamente com os irmãos aprendi bastante, estudo como os irmãos bem sabem, graças a Deus e glórias a Ele, todos os dias. E o Evangelho que segundo registrou João, já tinha estudado bastante ele. Entretanto, aprendi muito, mas muito mesmo, com essa exposição, com esse tempo fazendo essa exposição. E portanto, acredito também que os irmãos aprenderam bastante. Irmãos, no último domingo, fiz aqui a exposição do início do capítulo, ou comecei a fazer a exposição do início do capítulo 21, e portanto, onde fala da pesca maravilhosa, onde os discípulos, eles decidiram ir pescar, e de repente Jesus aparece ali a eles, e portanto, eles não tinham pegado nada durante a noite toda, e Jesus manda lançar a rede do lado direito do barco, e assim fizeram, e veio 153 grandes peixes. Depois eles vão até a praia, e lá encontram-se com Jesus, e lá quando eles encontram-se com Jesus, Jesus estava com peixe, pão e brasa, e ali preparou a comida para eles, e ali foi preparada a comida e eles comeram. O versículo 15 começa assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros, ou seja, cuida das pessoas que me servem. Os cordeiros aqui, se eu servirem, são as pessoas que servem a Jesus, eles chamam de cordeiro. Novamente Jesus disse, versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus agora chama as pessoas que servem a Ele de ovelhas. Pela terceira vez, versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Irmãos, se nós não formos leitores assíduos das Escrituras Sagradas, ou seja, se nós não lermos as Escrituras Sagradas diariamente, ou separarmos ali momentos durante o dia para lermos as Escrituras Sagradas, a gente pode nos embaraçarmos em relação o porquê Jesus ele pergunta por 3 vezes ao Pedro se Pedro amava. E Pedro ali responde a Jesus que amava Jesus. E dizia mais Pedro: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus ali olhava para Pedro e dizia: apacenta os meus cordeiros. E novamente ali, Jesus tornava a perguntar:
pela segunda vez: Pedro, você me ama mais do que esse daqui? Mais do que os outros? Pedro: tu sabes, Senhor, que te amo. Eita, falei até carioca, que te amo. Eita, isso é unção. É unção. É unção. Saiu a unção carioca agora. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pela terceira vez disse, Jesus falou pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, pela terceira vez Jesus pergunta a mesma coisa a Pedro. Se Pedro amava Jesus mais do que os demais, do que os outros. E ali, irmãos, ao Jesus perguntar, Pedro ali ficou magoado. Tem tradução que vai dizer que Pedro, ele se entristeceu. E acredito ali que Pedro, ele ficou ali um tanto pensativo, o porquê Jesus perguntou a ele 3 vezes e não perguntou aos demais nenhuma vez sequer. Irmãos, primeiro, a gente tem que interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Se nós pararmos para lermos os Evangelhos, a gente vai entender que Jesus, ao escolher 12 homens para andar com ele, para ser seus discípulos, Jesus os escolhe, e dentre esses 12 homens, existia 3 dentre eles, que Jesus decidiu prepará-los para que eles fossem liderança. E esses 3 homens eram Pedro, o Tiago e o João. A prova disso é que quando nós chegamos, nós começamos a ler os Evangelhos, a gente vai perceber que algumas coisas que Jesus fez, como um exemplo, se eu não me engane, quando Jesus ele foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus ele entrou ali com os pais daquela garota de apenas 12 anos, com Pedro, com Tiago e com João. Jesus, quando foi para o monte ali se transfigurar e ali mostrar a sua glória, Jesus escolheu 3 discípulos para estarem com ele. E esses 3 discípulos eram Pedro, Tiago e João. Portanto, irmãos, tanto essas vezes que eu citei, como também outras vezes que as Escrituras Sagradas vão nos ensinar, em especial os Evangelhos, a gente vai perceber nitidamente, ou seja, claramente, que Pedro, Tiago e João foram escolhidos por Cristo exatamente para serem lideranças. E Cristo, ele sabe o porquê ele os escolheu. Quando nós chegamos, Petrônio, em Atos capítulo 15, naquele texto que você fez a exposição hoje, a gente vai ver que Pedro e Tiago falam ali. Por quê? Porque eram reputados ou tidos como lideranças da igreja, como o escritor, como o Espírito Santo, ele fala pela boca de Paulo aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, onde Paulo ele diz que Pedro, Tiago e João eram reputados, eram tidos como colunas da igreja primitiva, colunas da igreja ali em Jerusalém. Portanto, irmãos, é diante disso que
Jesus, é diante disso que Jesus ele faz essas perguntas a Pedro. Aí alguém pode perguntar: Romualdo, por que não fez ao Tiago e ao João? Eu não sei, as escrituras não dizem, e digo mais, nem eu sei, nem ninguém sabe. Quem sabe é Jesus, porque não está nas escrituras. O que a Bíblia Sagrada vai relatar para nós é que ele fez a Pedro. Se nós lermos os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o evangelho que segundo registrou João, a gente vai ver que sempre que os discípulos, na verdade, estavam ali em um determinado local com Jesus, sempre Pedro ali, ele tomava a frente, ou seja, mostrava aquela liderança, que ele era líder. Pedro também, isso não implica que por conta disso Pedro seja um dos líderes. Pedro possivelmente ele era um dos apóstolos mais velhos, e possivelmente o mais velho, possivelmente, não está escrito isso nas escrituras, mas é certo que ele era um dos mais velhos. Portanto, irmãos, Pedro, como uma das pessoas que Jesus preparou para ser líder, Jesus faz essas perguntas a ele. E uma coisa que Pedro assim se entristeceu, é porque Jesus faz essa pergunta, ou essas perguntas a ele 3 vezes seguidas, no mesmo momento. Possivelmente Pedro, ele pode ter se entristecido muito pelas perguntas, e também por ter lembrado do que ele fizera com Jesus, ao ter traído Jesus, quando Jesus foi capturado, foi preso. Na verdade, Jesus se entregou. Irmãos, e por que Jesus ele fez essas perguntas a Pedro? Primeiro, Pedro, ele tinha sido preparado por Cristo para ser uma liderança. E segundo, irmãos, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, que te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus fez a mesma pergunta a segunda vez, a terceira, e sempre Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quis dizer com isso a Pedro? Sabe o que foi? É muito simples. O que Jesus quis dizer é que se Pedro realmente ama Jesus, ele tem que demonstrar esse amor dele, apacentando as ovelhas de Jesus, porque seria uma incongruência, ou seja, seria uma falta de comunhão, de concordância, se Pedro ele dissesse: eu amo o Senhor, mas ele, ao pastorear as ovelhas de Cristo, ele demonstrasse ali que era uma pessoa que não tinha o mínimo de amor pelas ovelhas. Pedro ele seria no mínimo um hipócrita, e Jesus com certeza iria cobrar isso de Pedro, e cobrar duramente. Sobretudo, irmãos, ou seja, acima de tudo, Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que apesar de Pedro ser quem Pedro era, falho, como todo ser humano é, Pedro tinha um coração quebrantado. Era um grande homem de Deus. Era uma pessoa que se dedicara completamente ao Evangelho. Irmãos, e
nessa dinâmica, ou nessa função de pastoreio das ovelhas de Cristo, ou seja, das pessoas que servem a Deus, era que Pedro tinha que demonstrar, ou ele usasse todo aquele amor que ele tinha por Cristo, pastoreando as ovelhas de Cristo, pastoreando as pessoas que serviam a Deus. Irmãos, e a gente bem sabe que o pastorear, ele não implica, ou seja, se origina ou resume-se em a pessoa dizer, em o pastor dizer o que as ovelhas querem ouvir, ou somente o que as ovelhas querem ouvir. Por quê? Porque nem sempre aquilo que as ovelhas querem ouvir é o que Deus quer falar. Até mesmo o pastor em si, nem sempre o que o pastor quer ouvir é o que Deus quer falar. Portanto, irmãos, é uma função que Jesus sabia que é um tanto difícil, e portanto necessitava que a pessoa fosse preparada anteriormente, fosse escolhido por Deus, e Deus tem seus critérios, e após ser escolhida, essa pessoa fosse também preparada. É por isso que Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você demonstre, você pegue todo esse amor que você sente por mim e apacente as minhas ovelhas. Porque se você disser que me ama e não apacentar as minhas ovelhas, na verdade você a deixar dispersas, você não me ama coisa alguma. Irmãos, infelizmente, é o que mais a gente tem visto hoje. O escritor aos Hebreus, ele escreve aquele livro ao povo hebreu, e ele diz que ninguém pode tomar para si o ofício de sacerdote, a não ser que Deus o conceda. Irmãos, se nós olharmos hoje para o nosso contexto atual, a coisa se banalizou muito. Com todo respeito aqui aos irmãos, muitos aqui já me conhecem, o irmão Severino me viu pouco, me conhece pouco, mas com todo respeito, tem tanto cafajeste hoje, como dizia meu avô, cabra safado, dizendo que é pastor, dizendo que é pregador, e o intuito desses cafajestes é simplesmente enriquecer ilicitamente. O intuito deles nunca foram apacentar as ovelhas de Cristo. Na verdade, pelo contrário, se eles puderem até matam, porque eu conheci um pastor, foi o primeiro pastor, ele dizia que tinha arma de matar crente. Irmãos, arma de matar crente, esse aí, apesar que ele tinha um WhatsApp do cão, o cão de vez em quando ele estava orando, irmão, o cão para dizer uma coisa a ele, ia dizer: o cão me falou isso, Satanás, ele dizia que tinha arma de matar crente. Irmãos, o que a gente vê hoje é o cúmulo do absurdo, é o caos do absurdo, aonde pessoas que tomaram para si o ofício de pastor, que é uma vocação. Se alguém me perguntar: Romualdo, tu tem vocação para ser pastor? Eu respondo na mesma hora: não. Eu respondo na mesma hora: não. Oxe, como é que tu está pastoreando? Como é que tu está dirigindo a igreja? Eu estou dirigindo, mas não sou pastor. Eu estou dirigindo a igreja, mas não sou pastor. Apesar que eu exerço a função de pastor, eu estou exercendo aqui, por mais que eu não seja presbítero, mas exerço a função. Irmãos,
E como é que eu posso tirar uma conclusão dessa? Olhando para as Escrituras. Olhando. E eu não sou doido e nem finjo que sou. E muito menos eu sou, graças a Deus, eu não tenho esse orgulho exacerbado de me achar o cara, dizer, não, eu sou o cara. Não, não sou o cara nada. Eu sou o Romualdo, um pecador falho. Que Deus, pela graça dele, me chamou. Irmãos, mas o que tem de pessoas aí que estão usurpando para si o ofício de pastor, pessoas que ao menos nunca se converteram, ao menos se convertessem, mas nunca se converteram, pessoas que foram à igreja e a motivação não foi Cristo, a motivação foi esse pseudo-evangelho que sempre eu tenho refutado, eu tenho combatido, eu tenho me oposto, irei me opor até enquanto eu estiver aqui na terra. Pessoas que decidiram usurpar ou tomar para si a função, e digo que uma função muito privilegiada de pastor, exatamente porque eles pensam em conseguir benefícios, e principalmente, irmãos, como muitos a gente tem acompanhado, enriquecimento ilícito. Como conheço pessoas aqui em Riachão, e eu não sou covarde de dizer, não, eu não era covarde quando era do mundo, servindo ao capeta, eu vou ser covarde sendo servo de Deus. Sou covarde não. Pessoas que chegaram aqui em Riachão, que não tem um ditado que o pessoal mais velho diz, que a minha mãe disse, que chegou puxando uma cachorra, então chegaram em Riachão, a cachorra puxando eles. Chegaram em Riachão, irmão João, não foi eles puxando uma cadela não, foi a cadela puxando eles, cheio de pichilinga, de rabuge e sarna, e hoje conseguiram um patrimônio aqui. Como? Eu vou dizer baixinho para ninguém escutar, roubando o tesouro da igreja, roubando. Irmãos, e quantos outros que a gente vê, como eu escutei, eu não vou dizer o nome aqui por ética, eu não sei se eu tenho permissão de dizer, mas uma pessoa, uma fonte confiável, um irmão confiável, disse hoje, como está gravando, não vou dizer o nome da pessoa, mas uma fonte confiável disse hoje, que um certo pastor aqui do município, ele disse numa escola bíblica, num ambiente de escola bíblica, que não falava a verdade, exatamente porque se falasse todo mundo corria. Irmãos, isso é um bandido, isso é um marginal. Jesus vai pegar esse cara, Jesus vai pegar. Ele não fala exatamente porque se ele falar, as pessoas vão correrem da sua igreja, e vai perder dízimo, e vai perder ofertas, e vai perder o ir dormir a hora que quiser, 2, 3, 4, 5 da manhã, e acordar a hora que quiser. É como um outro pastor aqui, eu estou só no contexto de Riachão, viu? Como um outro pastor que tinha aqui no nosso município, que já foi embora. Eu não sei se o diabo levou ou foi Jesus, eu estou achando mais que foi Jesus. Ele disse, tinha uma empregada na casa dele, e ele disse que ele cozinhava, cozinhava feijão, arroz, macarrão, tudo que fosse fazer pela manhã para almoçar. Aquilo que sobrasse, jogava para as galinhas que ele criava. À noite cozinhava novamente. É bom isso? Ótimo. É ótimo. Se lá em casa eu pudesse fazer isso, estava bom demais. Mas só que tem mais gastos. Você gasta mais. Aí a gente não faz. É errado ele fazer isso? Não. Desde que, se alguém precisar na igreja
de uma ajuda, ele ajude. Mas o pior é que quando alguém precisa na igreja, o máximo que ele pode fazer, o máximo, sabe o que é? É ele pegar e tirar uma oferta na igreja, depois das ofertas que já foi tirada. Aí a pessoa já foi certa dar aquela oferta. Depois a pessoa vai dar outra oferta. Já ficou liso e eles sabem. Irmãos, são pastores que começaram há pouco tempo. Como eu conheço Romualdo, andam de Amarok. São pessoas que são semi-analfabetas, que se não fossem pastores, eles viviam com um salário mínimo. E por conta de serem pastores, ou de usurparem esse ofício sacro para si, eles vivem regaladamente, de purpura, né, Beto? De púrpura, como diz o texto. Irmãos, e Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, o amor que você sente por mim, você use todo esse amor apacentando as minhas ovelhas. Irmãos, e de acordo com o que as escrituras sagradas nos ensinam, Pedro assim ele fez. Entretanto, esses homens que mencionei aqui, e tantos outros mais, pastores midiáticos, pastores que estão em alta na atualidade, eles não têm um mínimo, irmãos, de amor para com o Deus da palavra, e muito menos a palavra de Deus, e muito menos ainda para com aquelas pessoas que servem a Deus. E o que é que esses homens têm feito? Eles têm usurpado ou extorquido a igreja. E aquelas pessoas que chegaram desmanteladas na igreja, que já foram à igreja e a motivação nunca foi o evangelho sacro, santo de Cristo, o evangelho puro e simples, o evangelho da cruz, o evangelho, como dizia o pregador batista Charles Spurgeon, o evangelho que rasga, que sangra as nossas almas. Eles nunca foram por conta disso. E quando chegam nessas igrejas, eles chegam desmantelados e se desmantelam mais ainda. Por quê? Porque o intuito, irmão Severino, não é chegar e um exemplo, ver a pessoa errada e falar: olha, não é bem dessa forma não, não é bem dessa forma não, não faça isso não. Ah, mas eu vou fazer que eu gosto. Então você vai ser disciplinado, porque a igreja de Cristo, ela tem ordem. A igreja de Cristo não é para ser regida de qualquer forma, não. Eles não fazem isso porque sabem que se fizerem, aquelas pessoas irão abandonar a igreja. E quando aquelas pessoas abandonam a igreja, eles param de dizimar consequentemente, porque não estão mais lá. E consequentemente vai acabar, vai diminuir um pouquinho daquela vida regalada, daquela vida ali cheia de coisas, cheio de privilégios, cheio de coisas caras, aquela vida luxuosa, aquele padrão de vida elevado de pessoas de classe média alta.
Eles sabem disso aí. Eles sabem. Eles amam o poder, amam o status, amam esses benefícios que eles têm. E para Jesus não estão nem aí. Eu vi aqui recentemente, agora, um pastor da nossa cidade, ele num podcast, já é outro, viu? Aqui em Riachão tem de tudo. Aqui em Riachão tem de tudo. Como dizia a filha de seu Chico Bilu, doutora Lourdes, isso é o Riachão, todos nós, tem de tudo aqui, tem de tudo. Aqui tem de tudo. Escutei outro pastor dizendo num podcast, se ele escutasse, se o cão que usa ele levasse para ele escutar, já que ele não quer ouvir Jesus, o cão que ele escuta levasse ele, para ele escutar. Diz que quando chegou aqui, o que tem era uma Kombi velha, e não sabia, eu escutei no podcast, ninguém me contou não, eu escutei, e não sabia, agora tem casa, no distrito aqui de Serra Rajada, tem casa aqui, tem igreja em Itatuba, tem igreja não sei aonde, eu não sei como eu consegui não, aí deu uma risadinha de lado assim, como coringa, ele sabe como conseguiu, e a pessoa que estava ali, no podcast, falou, o senhor sabe, se bem se o senhor sabe, foi extorquindo os irmãos da igreja, extorquindo pessoas que muitas e muitas vezes têm só o pão de cada dia. O que é que essas pessoas fazem, ou o que é que esses mau caráter fazem? Eles dizem que quem não dizimar vai para o inferno. Irmãos, se porventura, eu sou empregado, sou empregado, tenho meu salário, ou sou aposentado, sou crente na pessoa de Jesus, e eu não dizimo porque eu não quero dizimar, e a motivação do meu coração de não dizimar, é porque eu amo dinheiro, aí eu vou para o inferno. Por quê? Porque não dizimei? Não, por conta que eu amo o dinheiro. Está entendendo? Eu sou apegado ao dinheiro. Geralmente a pessoa não vai falar, eu sou apegado ao dinheiro. Ele vai dizer assim, não, eu não vou dizimar porque eu não quero. Mentira, ele é apegado ao dinheiro. Dessa forma ele vai. Por quê? Porque comete um pecado de desobediência, que é o pecado de não fazer aquilo que Deus falou, que o dízimo tem que manter a igreja. E o segundo pecado é a avareza, o amor ao dinheiro, o amor exacerbado pelo dinheiro. Só que esses homens usam isso aí, irmãos, para extorquir. Eu conheço relatos aqui de Riachão, pessoas que só tinham uma fome séria. Aquela pessoa, Mirosmar, que é muito amigo seu, aquele casal que é muito seu amigo, eles só tinham uma fome zero, e da fome zero dizimavam. E quando foram pedir um bujão ao pastor, o pastor falou que não tinha. Irmãos, é diante disso que Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Amo, eles diziam, amo, Senhor, amo. Jesus chamava na cara, hipócritas. Irmãos, e apacentar as ovelhas de Cristo não se resume a dizer o que as ovelhas querem ouvir, não. Apacentar as ovelhas de Cristo, resume-se em nós fazermos o que Cristo quer que nós venhamos fazer para elas. Existe um momento, irmãos, de o pastor, de um pregador, dele trazer uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, para a pessoa fortalecer sua fé, a pessoa que está fraca na fé, da pessoa falar, siga adiante, vá em frente, não temas, que Deus é contigo, da forma que Deus ele foi com o povo de Israel, da forma que Deus ele foi com todos os homens do Antigo Testamento, Deus ele foi com a igreja primitiva.
Jesus, ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, temos que seguirmos em frente e darmos, irmãos, essa palavra de exortação, de estímulo. Entretanto, tem um momento de chegarmos para alguém, como pastor e até mesmo pregador, pregando a palavra ou conversando com a pessoa pessoalmente, em dizermos para a pessoa o seguinte: você está errado em fazer isso, você não pode continuar nessa prática. Irmãos, e se a pessoa persistir nesse pecado, nessa prática, ela tem que ser disciplinada, e é mais um ato de amor, porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que Deus, ele corrige e castiga a todos quantos ele toma por filho, e aquele que ele não corrige e castiga é porque Deus, ele tem como bastardo, não é filho dele. Mas só que muitas pessoas que estão dentro da igreja, eles ao serem corrigidos, eles vão achar ruim, e eles vão querer correr como um exemplo. A gente tem um exemplo aqui na nossa congregação, ainda quando estávamos só na torre, uma pessoa que foi para um ralabucho, como diz um bom nordestino, arrasta chinela, o ralabucho. E quando eu fiquei sabendo por pessoas da igreja, perguntaram se não ia ter nada, eu disse: deixa comigo. E eu pensei: rapaz, isso vai dar confusão, isso vai dar confusão. E eu pensei assim: se eu ficar quieto, isso vai se acalmar e não vai ter confusão alguma. A gente está prestes a abrir a congregação em Riachão, e essas pessoas moram em Riachão, e não vai ter nenhum tipo de empecilho, e vai ser até melhor, porque vai ser mais pessoas que estejam conosco. Se eu bater de frente, se eu for botar isso para frente, eu sei que vai dar confusão. E eu fiquei pensando, eu falei: eu sou crente, eu não sou homem, eu não sou. Peraí, entrei em contato com os pastores, dei a minha cara a bater, e o que arrumei? Inimigos. Arrumei inimigos, pessoas que se fizeram inimigos de mim, pessoas que disseram para muitas pessoas, inclusive os pastores titulares, o titular e o copastor, que me odiavam, que me odeiam, simplesmente por algo que eu fiz de acordo com as Escrituras. Romualdo, o que é que você acha disso? Sinceramente, eu estou pouco me lixando com a opinião de quem não serve a Deus. Eu estou pouco me lixando. Eu só digo uma coisa: é a minha oração todos os dias por eles, que eles se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus, porque se não se voltarem para Deus, aí o negócio não é comigo, não, é com Deus. Eu sei que o coração de Romualdo não tem um pingo de mágoa dentro de ninguém, apesar que tentaram denegrir a minha imagem aí, para algumas pessoas, mas na verdade a imagem dessas pessoas que é péssima, o caráter moral dessas pessoas é pior do que o caráter moral de muitas pessoas que não são crentes. Irmãos, e diante disso, no mínimo, 2 dízimos foi deixado de dar aqui na igreja, ou de contribuir com a igreja. Mas qual é melhor? Essas pessoas dizimando erradas na igreja e continuando erradas, e eu também levando a culpa, ou usar a palavra de Deus, disciplinar, e essas pessoas terem a pessoa como inimiga, mas a pessoa está em comunhão com Deus, mas a pessoa está procurando fazer o que é certo. Irmãos, é fazer o que é certo. Só que esses homens, irmãos, que não têm compromisso com Deus, eles não fazem isso não. Pelo contrário, eles se afastam cada vez mais da palavra de Deus. Digo aqui novamente, ainda quando
pertencia à Assembleia de Deus, vou dizer o nome, Assembleia de Deus, Missões, aqui em região de Bacamarte. O pastor Fábio de França disse 2 vezes, no mínimo, a 2 pessoas, que não me colocava mais para pregar, mais vezes que ele gostava de ouvir eu pregar, e dizia que eu pregava, tinha um bom entendimento, mas tinha medo de me colocar, porque eu era muito duro, ou seja, eu expunha as escrituras da forma que era. Irmãos, isso é um hipócrita. Um homem desse é um inimigo da cruz de Cristo. É um inimigo da cruz de Cristo. Imagina só se Pedro, ele dissesse que amava Jesus, e no momento de apacentar as ovelhas de Jesus, ele apacentasse como estivesse apacentando qualquer coisa. Pedro seria um hipócrita. Só que Jesus conhecia o coração de Pedro, e Jesus, ele pergunta por 3 vezes a Pedro, exatamente para mostrar a seriedade do que é apacentar as ovelhas de Cristo. Irmãos, uma coisa é certa: o que esses marginais, vou repetir, marginais da fé, estão fazendo com o Evangelho, ou com as ovelhas de Cristo, eles podem ter a plena certeza, eu vou até traduzir a palavra, a total certeza, porque tem muitos, Gilberto, são analfabetos, a total certeza, que eles vão prestar contas com o Supremo Pastor. Eles não pensem que tudo vai se resumir a Riachão do Bacamarte, tudo vai se resumir a esta terra, tudo vai no final dar tudo certo. Não. Ou eles agem de acordo com o que a palavra diz, ou eles pregam realmente o que a palavra diz, ou eles agem com sinceridade para com o rebanho que Cristo comprou com o seu próprio sangue, ou eles vão pagar duramente. E olha, irmãos, que tudo isso, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já tinha predito que isso acontecia lá em Éfeso. Imagina só, irmãos, depois de tanto tempo, como é que a coisa está? Muito bem, Gilberto. Ai de quem fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Irmãos, dando continuidade, versículo 18: diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Irmãos, o interessante é que Jesus diz a Pedro o tipo de morte que Pedro iria morrer. Segundo, ou de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, Jesus aqui relata o tipo de morte com que Pedro ia morrer. E os judeus, irmãos, inclusive Pedro, que era judeu, ele entendia que, tanto os judeus como Pedro também entendeu, porque Pedro era judeu, que o que Jesus disse aqui, que quando ele era jovem se vestia para onde queria, e quando ele fosse mais velho as pessoas iriam vestir e levar para onde ele não desejar. Eles entendiam que essa expressão, essas palavras, significava que a pessoa ia morrer crucificada de cabeça para baixo.
E a tradição judaica, ela confirma isso, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E o que chama bastante atenção nossa, é que Jesus disse que Pedro vai fazer isso para glorificar a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma adenda aqui, ou seja, um complemento, de o quanto nós estamos, ou o nosso contexto atual, evangeliquez, está anos-luz distanciado de Cristo. Porque o que nós ouvimos hoje nessas pseudas igrejas, ou seja, nessas falsas igrejas, e por esses pseus dos pastores e pseus dos pregadores, ou seja, falsos pastores e falsos pregadores, e pseus dos cristãos e falsos cristãos, é que Deus ele vai nos honrar aqui na terra, é que Deus vai te exaltar. Irmãos, ainda novo convertido, ainda estava naquele tempo do manto do recanto, e a gente ia muito para o monte, porque uma pessoa dizia para mim que a oração do monte era mais poderosa. E uma vez eu perguntei à pessoa, a um rapaz chamado Firanga, e ele disse para mim lá no monte, sabe por que é? Ele olhou para mim e falou assim: você está mais próximo daquela lua lá embaixo ou aqui? Aí eu olhei assim, aqui. Ele falou, pronto. Aí eu pensei assim, aí eu comecei a raciocinar, falei, rapaz, esse negócio não tem nada a ver não. Até eu descobri, irmãos, que Jesus ia muito para o monte, porque Jesus não tinha tempo para orar durante o dia, que Jesus vivia muito, andava muito e pregava muito, e durante a noite tinha várias pessoas ali. Jesus queria ficar sós, ele e os discípulos, ou então ele sozinho, e portanto Jesus ia para o monte. Irmãos, eu lembro-me que era uma boiolagem da mulinga, me desculpa a expressão, e se levantava um boiola e dizia, Deus vai te levar, e voava assim, voando, era a asa do avião que ia levar nos 4 cantos do mundo. Daqui a pouco se levantava outro, aí dava a mesma profecia para os caras. Agora, uma boiolagem da mulinga. Hoje, desses cruminai, eu acho que não tem 5, não tem 2 na igreja mais não. O mói está tudo, a maioria está no mundo. Irmãos, e quantas vezes a gente escuta, Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso e aquilo. Irmãos, é claro que Deus, Ele trouxe uma bênção para nós, que essa é a bênção das bênçãos, que é a salvação. Mas a gente bem sabe que as Escrituras Sagradas nos ensinam que o Evangelho, irmãos, ele anda na contramão deste mundo, e por andar na contramão deste mundo, nós passamos por mais dificuldades do que o normal, e muitas vezes a forma de glorificarmos a Deus é através de algum sofrimento. Como? Exemplo aqui, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, ia ser crucificado com a cabeça para cima. Ele falou que não era digno de ser crucificado igual seu mestre, e colocaram de cabeça para baixo. Irmãos, como é que ficava a mente das pessoas que estavam crucificando Pedro? Como é que esse cara apanhou, preso, está sendo crucificado, e esse cara abre a boca para dizer que não é digno de ser crucificado igual seu mestre? Irmãos, isso fazia com que as pessoas ficassem ali impressionadas com a fé, com o amor que eles tinham para com o Jesus que eles diziam que serviam. Isso glorificava a Deus. Mas hoje não. Hoje o cara lá no mundo, o cara é uma pessoa normal, muitas vezes não é notado nem pela família, mas chega na igreja, ele quer ser o bambambam, ele quer ser o cara,
Ele tem que ser pregador, ele tem que pregar em todo canto, ele tem que ser famoso, ele tem que ser isso aqui. Quase que eu disse uma palavra agora, Deus me perdoe, sem pensar. Rapaz, vamos ter as escrituras. Continuidade, irmãos. Versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Ou seja, isso é o João. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, quanto a João? 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Irmãos, Pedro ali diante do que Jesus tinha dito para ele, ele foi e perguntou: e quanto a ele? Ao discípulo a quem os próprios discípulos de Jesus diziam que Jesus o amava. E Jesus falou: Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? Siga-me. Não, irmãos, tem pessoas até hoje que estão na igreja, que ficam se perguntando: por que fulano foi escolhido para isso e eu não fui? Irmãos, quem escolheu foi Deus. Está certo que tem coisas na igreja, principalmente nesse contexto que nós vivenciamos hoje, que os cargos na igreja são comprados. Tem até relatos aqui em Riachão, é porque eu tenho tanta história, rapaz, de quarto de boi que foi dado para comprar um cargo de evangelista. Almoço, janta, café. Infelizmente isso acontece muito, porque as pessoas valorizam muito. Quer encher isso aqui? Se eu fosse pastor presidente e dissesse assim: vai para lá que eu te consagro a determinado cargo, aí enchia. Irmãos, e tem pessoas que se preocupam pelo seguinte: eu passo por isso, passo por aquilo outro, mas fulano não passa. E fica se questionando. Uma coisa é certa: Jesus, ele está no controle de todas as coisas, e Jesus conhece todas as coisas. E não importa, irmãos, o que esteja acontecendo comigo, e o que não esteja acontecendo com você ou com alguém, o que eu tenho que fazer é seguir a Jesus. Mas a minha vida é mais dificultosa do que a vida de o irmão Mirosmar, do que a vida do irmão Josemar. Irmãos, o que eu devo fazer diante disso? Se isso acontecesse, se isso fosse uma verdade, era seguir a Jesus e pronto. Tem coisa que Jesus, ele nos faz com que a gente venha vivenciar certas experiências. Tem coisas que nós tomamos as decisões errôneas, erradas, e por conta disso tem suas consequências. Mas uma coisa é certa: se nós permanecermos fiéis a Cristo, se nós decidirmos estarmos ali persistentes com a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, aí cumpre-se o que o Espírito Santo ele fala pela boca de Paulo aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, desde que a gente venha permanecer, até mesmo as decisões erradas e as coisas erradas, Deus irá se utilizar de tudo isso aí. Ele não irá provocar, Ele irá se utilizar, Ele irá permitir, e depois se utilizar, para que nós venhamos crescermos ali, em intimidade, conhecimento, e experiências e fé para com Deus. É isso, irmãos, o que as Escrituras, elas nos ensinam. Versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer.
Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Versículo 24: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Ou seja, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. A pessoa que escreveu o livro, que provavelmente João. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Irmãos, eu já escutei pregadores leigos, pessoas que não entendem das escrituras sagradas, eles dizerem que João escreveu isso aqui, e isso aqui significa, nós temos que interpretarmos literalmente, e não é. João aqui, ele usou uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole, um exagero, porque preste atenção, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que serão escritos. A gente bem sabe que muitas e muitas outras coisas, ou muitas e muitas coisas que Jesus fez não foi registrado. Muitas e muitas e muitas outras coisas não foi registrado. Entretanto, a gente tem que entender o seguinte: olha o tamanho do globo terrestre. Será que essas coisas não seriam? Será que se tivesse, como diz aqui, nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos? Haveria sim. Só que João aqui, ele usou uma linguagem hiperbólica, um exagero. É como um exemplo, eu chego para Josimar e falo: Josimar, deixa eu te contar algo, agora não conte isso para ninguém. Aí Josimar vai, chega e conta para o irmão João. Aí eu fiquei sabendo que o irmão João vai e conversa comigo: mas rapaz, Josimar me contou que tu contou assim, assado. Aí eu chego para a Petrônio e falo: rapaz, eu contei uma coisa para a Joca, Joca está contando para o mundo todo. Joca não contou para o mundo todo, Joca contou para o irmão João. Só que a forma de eu me expressar, o exagero, está entendendo? Então foi exatamente isso aqui que João falou, com essa intenção que João, ele se expressou. Portanto, irmãos, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele continue nos guardando, nos abençoando,